Olá, gente, tudo bem? Estou aqui de novo para a gente conversar um pouquinho sobre doença intestinal inflamatória. E hoje o tema vai ser o tratamento cirúrgico. Vocês sabem que a abordagem de tratamento, tanto na doença de Crohn quanto na retocolite ulcerativa, ela é feita através do tratamento clínico, onde nós utilizamos os medicamentos, e o tratamento cirúrgico, quando ele é necessário. Muitos pacientes temem muito a cirurgia, ficam com muito receio de fazer o tratamento cirúrgico, com medo de serem mutilados, com medo da colocação da colostomia em algumas situações. Mas é muito importante que as pessoas entendam que o tratamento cirúrgico é uma ferramenta extremamente útil e eficaz no momento certo, com a indicação correta. Eu vejo muitos pacientes sofrendo em algumas situações muito, e o tratamento cirúrgico traz um alívio muito significativo nestas situações. E ouço muitos dos pacientes dizerem o seguinte: nossa, doutor, por que eu não fiz isso antes? Então, a primeira mensagem que eu gostaria de passar a todos é tentar desmistificar essa questão, essa natureza agressiva do tratamento cirúrgico. Como que quando se tu fosse indicado para cirurgia, o teu tratamento tenha falhado por completo, e isso não é verdade. Eu vou tentar abordar o tratamento cirúrgico dividindo um pouquinho as doenças. Vamos falar inicialmente sobre doença de Crohn e depois sobre retocolite ulcerativa. Por quê? Porque as indicações cirúrgicas são diferentes. Na doença de Crohn, nós temos algumas possibilidades em que a cirurgia entra de uma forma muito efetiva. Em primeiro lugar, os pacientes que apresentam fístulas perianais, que são aquelas comunicações entre o reto, que é a porção distal do intestino grosso, e a pele ao redor do ânus. Estas comunicações, que nós chamamos de fístulas, é uma situação clínica que traz muito sofrimento aos pacientes. Nesta situação, há a necessidade do cirurgião coloproctologista explorar estas fístulas. De que forma? Ele utiliza uma lanceta, que é uma ferramenta cirúrgica, onde ele explora bem a fístula, tenta entender o orifício interno, ou seja, dentro do intestino, e o orifício externo na pele. E a partir da identificação desta fístula, ele pode colocar algumas borrachinhas que nós chamamos de sedênios. Inicia-se então o tratamento clínico com as medicações, e o cirurgião ele deve abordar o paciente muitas vezes, realizando lavagem destas fístulas, trocando sedênio, colocando outros. Então, o tratamento cirúrgico no paciente com fístula perianal é de extrema importância. Outra situação clínica na doença de Crohn, em que a cirurgia está muito bem indicada, é na resolução das estenoses. O que é uma estenose? É um estreitamento do intestino. A doença inflamatória, especificamente a doença de Crohn, quando ela gera inflamação e essa inflamação se recupera, o tecido que recompõe esta região é um tecido fibrótico, um tecido duro. E isso vai gerando estreitamentos no intestino, com consequentes sintomas, com distensão abdominal, com dificuldade de se alimentar, com dor abdominal. Nesta situação, o cirurgião deve atuar abrindo estas estenoses. E algumas vezes ele retira um pedacinho do intestino e outras vezes ele simplesmente corta em um sentido e sutura no outro sentido, abrindo a estenose e gerando um bem-estar muito grande aos pacientes. Uma outra situação é quando o paciente apresenta uma doença de Crohn da porção distal do intestino delgado, início do intestino grosso, na região do ilho terminal, em que o processo inflamatório é muito grande e a atividade do medicamento não consegue alcançar essa região. Nós chamamos isso de plastrão inflamatório. Isto gera muita dor, muito desconforto, muito consumo ao paciente, o paciente emagrece, e a cirurgia nestas situações está extremamente bem indicada. Retira-se a parte doente
Retira-se com o procedimento cirúrgico aquele segmento que está doente, o cirurgião recoloca o intestino ou no que nós chamamos de uma anastomose primária, ou seja, costura intestino no intestino, quando ele se sente à vontade para isso, quando ele acha que o tecido está íntegro e o paciente tem condições clínicas de fazer esse tipo de anastomose, de costura, ou se ele percebe que o paciente está muito emagrecido, com pouca quantidade de cicatrizar aquela costura, ele faz sim a colostomia, que é a colocação da alça do intestino no abdômen do paciente e as fezes são coletadas através de uma bolsinha. Na grande maioria das vezes, isso é uma coisa transitória, até que o paciente volte a se alimentar, se nutra novamente e possa-se novamente colocar o intestino no lugar certo. Então, esta é uma indicação muito boa, muito precisa para o tratamento cirúrgico. Existem as urgências em que o paciente pode apresentar uma perfuração intestinal, isso pode ocorrer sim na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa também, e isso faz com que haja a necessidade de uma abordagem rápida, levando-se o paciente para o bloco cirúrgico e corrigindo aquela falha na parede intestinal. Enfim, é importante que todos entendam que o cirurgião coloproctologista, o cirurgião geral do aparelho digestivo, ele deve estar muito próximo do clínico no tratamento da doença intestinal inflamatória. E ele tem uma atuação muito específica e muito útil, extremamente útil, trazendo benefício para os nossos pacientes. Neste vídeo eu vou falar de doença de Crohn. Num próximo vídeo a gente fala sobre retocolite ulcerativa, até para que esses vídeos não fiquem muito prolongados.